Ela estava sozinha. A dor vinha em ondas, o medo apertava o peito, e não havia ninguém para chamar. Nenhuma família, nenhuma amiga, nenhum plano. O telefone tremia na mão enquanto uma verdade antiga voltava a gritar dentro dela. O último nome que deveria aparecer na tela. Era o único que poderia salvá-la. Do outro lado da linha, o silêncio foi mais pesado que a resposta. Porque aquele pedido não trazia só um socorro. Trazia um passado mal resolvido e algo que nunca foi dito. Quando ele percebe o que está acontecendo, o tempo parece parar. E o que começa ali não é apenas um parto, é o início de uma revelação que vai mudar a vida dos dois para sempre. Mas por que, justamente agora, esse segredo decidiu vir à tona? O dia começou como tantos outros, silencioso demais para quem já tinha se acostumado a viver no limite do cansaço. Clarissa acordou antes do despertador, como vinha acontecendo havia semanas. A luz fraca da manhã entrava pela fresta da cortina do pequeno apartamento, desenhando sombras suaves nas paredes simples. Ela ficou alguns segundos deitada, com a mão sobre a barriga, sentindo aquele peso que já fazia parte dela, físico e emocional. Respirou fundo. Mais um dia. Levantou devagar, com cuidado para não provocar aquela dor insistente nas costas. O espelho do banheiro devolveu um rosto cansado, mas firme. Os olhos denunciavam noites mal dormidas, pensamentos que não davam trégua. Mesmo assim, ela forçou um meio sorriso, como se precisasse se convencer de que ainda estava no controle. Vai ficar tudo bem, murmurou para si mesma, quase como uma promessa. A chaleira apitou na cozinha enquanto ela organizava a rotina com movimentos automáticos. Cada gesto parecia ensaiado. A xícara, o chá morno, o pão simples. O celular descansava sobre a mesa, virado para baixo. Ela evitava olhar para ele. Evitava pensar em mensagens que não viriam, ou em uma ligação que não deveria fazer. Do outro lado da cidade, Ricardo enfrentava um trânsito lento, preso entre buzinas e pensamentos que também não o deixavam em paz. O volante firme entre as mãos, o olhar fixo à frente, mas a mente longe. O trabalho tinha virado um refúgio, não por prazer, mas por necessidade. Manter-se ocupado era a única forma de não revisitar certas lembranças. O rádio tocava uma música antiga, daquelas que insistem em surgir quando não são convidadas. Ele mudou de estação rapidamente, irritado. Justo hoje, resmungou. No escritório, a rotina seguia impessoal. Reuniões, números, prazos. Colegas falavam, riam, reclamavam. Ricardo participava apenas o sufficient para represent. Ninguém ali sabia o que ele carregava por dentro. Ninguém imaginava que, por trás da postura controlada, existia um homem tentando fugir do próprio passado. Em um intervalo qualquer, ele pegou o celular por impulso. Nenhuma notificação. E mesmo assim, sentiu um aperto estranho no peito. Guardou o aparelho no bolso como quem foge de um pensamento perigoso. Enquanto isso, Clarissa tentou organizar o quarto. As pequenas roupas dobradas com cuidado, a bolsa ainda aberta em um canto, como se ela não tivesse coragem de fechá-la. Cada objeto tinha um peso simbólico. Cada detalhe parecia sussurrar que o tempo estava se esgotando. Ela sentiu uma pontada mais forte. Parou, apoiada na cama, respirou fundo, tentando manter a calma. Não era a primeira vez que sentia algo assim, mas havia uma diferença. Aquela dor não parecia disposta a ir embora tão cedo. Calma, ainda não, sussurrou, mais uma vez tentando negociar com o próprio corpo. Sentou-se lentamente, fechou os olhos e deixou as lembranças invadirem sem pedir permissão. O início de tudo, as promessas, as conversas interrompidas, as palavras que nunca foram ditas na hora certa. E, principalmente, a decisão que mudou tudo. Ela balançou a cabeça, como se quisesse afastar aquelas imagens. Não agora, disse em voz alta, mas o corpo não obedeceu. Outra contração veio, mais intensa. O coração acelerou. Clarissa olhou ao redor, como se de repente o apartamento tivesse ficado pequeno demais. Pegou o celular. Os dedos pairaram sobre a tela. Contatos passavam rápido, nomes que já não faziam mais parte da vida dela. Parou. Um nome específico fez seu coração bater mais forte. O último que deveria estar ali. O primeiro que veio à mente. Ela bloqueou a tela sem ligar.
Não, ainda não. Horas depois, Ricardo saiu mais cedo do trabalho. Uma sensação estranha o acompanhava, algo que ele não conseguia explicar. Não era ansiedade comum. Era como se algo estivesse prestes a acontecer, como se o ar estivesse mais pesado do que o normal. O céu começava a escurecer quando ele estacionou o carro em frente ao prédio onde morava. Subiu pelo elevador em silêncio, observando seu próprio reflexo no espelho metálico. Por um instante, teve a impressão de que aquele homem ali parecia mais velho do que realmente era. No apartamento, largou a chave sobre a mesa e se sentou no sofá sem acender a luz. Ficou ali, imóvel, ouvindo apenas o som distante da cidade. Pegou o celular novamente. Dessa vez, não por hábito, mas por inquietação. Nenhuma mensagem. Ele soltou um suspiro lento, quase imperceptível. Clarissa já não conseguia ignorar a dor. O ritmo havia mudado. O tempo entre uma contração e outra diminuía, e o medo começava a se misturar com a realidade inevitável. Caminhou até a porta, apoiando-se na parede, como se fosse sair, mas parou. Sozinha. A palavra ecoou dentro dela com uma força cruel. O apartamento parecia distante de qualquer ajuda. O relógio na parede marcava horas que pareciam correr mais rápido do que ela conseguia acompanhar. Ela voltou para a sala, sentou-se no chão, encostada no sofá. As lágrimas surgiram sem aviso, silenciosas, misturadas à respiração ofegante. Eu consigo, repetia, sem ter certeza. O celular estava ali, ao alcance da mão, vibrando levemente por causa de uma notificação qualquer. Clarissa fechou os olhos com força, como se lutar contra aquela decisão fosse uma questão de sobrevivência emocional. Do outro lado da cidade, Ricardo sentiu o aparelho vibrar no bolso da calça. Ele congelou. O coração deu um salto inesperado. Tirou o celular devagar, quase com medo de olhar. Um nome apareceu na tela. O mesmo nome que ele jurou a si mesmo não esperar mais. O tempo pareceu parar. Ele não atendeu. Não ainda. Ficou encarando a tela iluminada, sentindo uma mistura de choque, confusão e algo mais profundo, algo que ele não estava preparado para enfrentar. A chamada caiu. Ricardo permaneceu imóvel, o silêncio agora mais ensurdecedor do que qualquer barulho. Ele sabia que aquela ligação não era comum, não era casual. Algo estava errado, muito errado. O celular vibrou de novo. Naquele instante, antes mesmo de tocar na tela, ele teve certeza de que atender significaria abrir uma porta que talvez nunca mais pudesse ser fechada. A pergunta não era mais se ele deveria atender, mas se estava pronto para descobrir o que aquela voz, depois de tanto tempo, estava prestes a revelar. O telefone caiu no chão no exato momento em que Clarissa sentiu o mundo girar. A dor já não vinha em ondas organizadas. Ela se misturava ao medo, ao cansaço e à certeza de que não dava mais para esperar. O ar parecia curto demais para os pulmões, e o silêncio do apartamento agora era quase agressivo. Ela estendeu a mão, tateando o chão até alcançar o celular. Os dedos tremiam. Respirou fundo, reuniu o pouco de força que restava e atendeu. Ricardo. A voz saiu fraca, quebrada, diferente de tudo que ele lembrava. Do outro lado da linha, ele sentiu o chão sumir sob os pés. Aquela única palavra carregava dor, urgência e algo que ele nunca tinha ouvido antes nela. Medo real. Clarissa? O que está acontecendo? Perguntou, tentando manter a voz firme, mas o coração já disparado. Ela fechou os olhos, lutando contra outra contração. Eu estou sozinha. Acho que, não é mais acho. Está acontecendo agora. O silêncio que se seguiu não foi de dúvida, mas de choque. Ricardo passou a mão pelo rosto, tentando organizar pensamentos que se atropelavam. Você está onde? Em casa. Não consegui sair. Eu tentei. A frase morreu em um gemido contido. Ele não pensou. Não fez perguntas. Apenas pegou as chaves e saiu correndo, o telefone ainda colado ao ouvido. OPRAM, Clarissa, escuta minha voz. Eu estou indo. Não desliga. Enquanto descia as escadas do prédio quase tropeçando, Ricardo sentiu uma sensação estranha crescer dentro dele. Não era apenas preocupação. Era um pressentimento antigo, guardado em algum lugar profundo, que agora começava a ganhar forma.
No apartamento, Clarissa se arrastou até o sofá. O suor escorria pela testa e as lágrimas vinham sem controle. Cada dor parecia puxar também lembranças que ela tentou enterrar por meses. Eu não queria que fosse assim, murmurou, mais para si mesma do que para ele. O quê? Ricardo perguntou, já entrando no carro. Clarissa, o que você está dizendo? Ela respirou fundo. O momento que ela evitou por tanto tempo não podia mais ser adiado. Não agora. Não daquele jeito. Eu escondi uma coisa de você, disse, com a voz trêmula. E não foi por maldade. Foi por medo. O carro arrancou, ignorando sinais, ruas conhecidas passando rápido demais. O coração dele parecia querer sair pela boca. Clarissa, não faz isso agora. Fala depois. O importante é você ficar bem. Não. Se alguma coisa acontecer, você precisa saber. Houve um silêncio pesado, cortado apenas pela respiração, difícil dos dois. Esse bebê. Ela engoliu em seco. Ele é seu. Ricardo freou bruscamente no meio da rua vazia. O mundo ficou mudo. As palavras ecoaram dentro dele como um trovão atrasado. O quê? Foi tudo o que conseguiu dizer. Eu descobri depois que a gente se separou. Continuou ela, as lágrimas misturadas ao suor. Eu tentei te procurar. Juro que tentei. Mas você estava longe, fechado, e eu tive medo de destruir o pouco que restava de nós. Ele apoiou a testa no volante. Tudo fazia sentido agora. O afastamento repentino. O silêncio. As respostas curtas. O adeus sem explicações. Você decidiu isso sozinha? Perguntou, a voz carregada de dor, não de raiva. Eu achei que estava te poupando, respondeu ela, e acabei me condenando à solidão. Ricardo sent you algo quebra por dentro. Não era só a revelação. Era a constatação de que ambos sofreram pelo mesmo silêncio, cada um à sua maneira. Olha para mim, Clarissa, disse ele, com firmeza renovada. Você não está mais sozinha. Não que estive. Eu estou chegando. Quando ele entrou no apartamento, encontrou uma cena que jamais esqueceria. Clarissa, pálida, exausta, com os olhos cheios de medo e esperança misturados. O tempo pareceu desacelerar. Ele correu até ela, ajoelhou-se ao seu lado e segurou sua mão. Eu estou aqui, disse, com a voz embargada. Eu não vou sair. Ela chorou. Chorou como quem finalmente solta um peso que esmagava o peito havia meses. Apertou a mão dele com força, como se tivesse medo de que aquilo fosse apenas um sonho. O resto aconteceu rápido demais e lento ao mesmo tempo. Gritos, orientações ditas entre respirações, mãos trêmulas tentando ajudar, palavras de incentivo repetidas como mantras. Você consegue, ele dizia, mesmo sem saber se acreditava. Olha para mim. Só para mim. E então, o choro mais alto, mais puro, mais real que qualquer outro ecoou pelo apartamento. Ricardo ficou imóvel por um segundo. Quando pegou o bebê nos braços, sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Não era apenas amor. Era reconhecimento. Era pertencimento. Clarissa observava, exausta, com um sorriso frágil. Naquele instante, tudo o que ela temeu perder parecia, pela primeira vez, possível de ser reconstruído. Horas depois, o silêncio voltou ao apartamento, mas agora era um silêncio diferente. Como? Cheio de vida. Ricardo sentou-se ao lado dela, o bebê dormindo tranquilo. Eu perdi tanto tempo fugindo, ele disse, olhando para o pequeno rosto, achando que era forte por me afastar. E era só medo. Clarissa respirou fundo. Eu achei que ser forte era aguentar tudo sozinha, respondeu, e quase me perdi nisso. Eles se olharam. Não havia promessas exageradas. Não havia garantias fáceis. Apenas a verdade, finalmente dita, e uma chance real de fazer diferente. A gente não pode mudar o passado, Ricardo disse, mas pode decidir o que faz a partir de agora. Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. A pergunta é, murmurou Clarissa. A gente tem coragem de tentar, mesmo depois de tudo? Ricardo olhou para o bebê, depois para ela. Respirou fundo. Talvez coragem não seja não ter medo, disse. Talvez seja escolher ficar, mesmo com ele. A câmera se afasta lentamente daquela cena simples, imperfeita, humana.
3 vidas ligadas por escolhas difíceis, silêncios longos demais, uma verdade que quase chegou tarde. E agora, fica a pergunta para quem assiste. Quantas histórias na vida real poderiam ter um final diferente? Se a verdade fosse dita antes do silêncio vencer? A vida nem sempre é fácil. Muitas vezes carregamos medos, mágoas, segredos que acreditamos proteger a nós mesmos, mas que, no fundo, nos isolam. Clarissa e Ricardo mostraram algo que todos nós podemos aprender. A coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de agir mesmo com medo. Esconder a verdade pode parecer proteção, mas a verdade, quando finalmente revelada, tem o poder de curar, conectar e transformar vidas. O silêncio prolongado só aumenta o sofrimento e o tempo perdido nunca volta. Por isso, a honestidade, mesmo dolorosa, é sempre um ato de amor. Além disso, aprendemos que o amor verdadeiro não é perfeito. Ele é feito de imperfeições, de erros, de medos, mas também de escolhas conscientes para permanecer e cuidar. A força real está em estar presente, em segurar a mão de quem precisa, mesmo quando tudo parece impossível. No fim, a vida nos ensina que cada momento é precioso, que a coragem, a empatia e a verdade têm mais valor do que orgulho ou receio, e que, às vezes, a maior decisão não é sobre mudar o passado, mas sobre como agir no presente para criar um futuro melhor. Então, fica a pergunta para todos nós. Quantos momentos preciosos já perdemos por medo de enfrentar a verdade?